Olá, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês um tema muito interessante que é os quatro elementos. A gente vai entender um pouquinho da onde veio essa ideia de quatro elementos, né, que é tão comum tanto dentro da alquimia como dentro do esoterismo e do ocultismo de modo geral, né? Então, para a gente começar a entender a nossa história, a gente precisa voltar um pouquinho lá para a Grécia Antiga, aproximadamente 600 a.C., com Tales de Mileto, inaugurando uma escola que iniciaria, por assim dizer, uma busca ali naquele período da Grécia de reduzir todos os compostos e substâncias que existem no universo em apenas algum ou alguns poucos elementos, alguns poucos blocos primordiais de construção. Então, o próprio Tales de Mileto ele chegou a ter uma teoria de que tudo era apenas água. Diversos foram os filósofos que ofereceram teorias aí sobre quais seriam os blocos de construção, até que a gente chega num dos de maior peso, né, que é Empédocles. Empédocles então sugere essa base quaternária baseada nos quatro elementos: terra, água, fogo e ar, do jeito que a gente conhece. Entretanto, a teoria de Empédocles ainda era muito questionada, porque algumas observações eram feitas que a teoria dele ainda não conseguia explicar precisamente. E foi então que, em especial Aristóteles, né, discípulo aí de Platão, começou a trabalhar em cima dessa teoria e de alguma maneira ele aperfeiçoou e consolidou ela de tal maneira que ela duraria aí por mais de um milênio, né? E qual que seria a principal ideia, né, de Aristóteles? Aristóteles percebeu esses quatro elementos, na verdade, como compostos de duas qualidades cada um, que seriam opostas entre si ou similares, né? Que seria o frio e o quente, e o seco e o úmido. E isso foi importante porque algumas observações, alguns fenômenos naturais observavam a mudança de um elemento para o outro. Isso era uma das principais críticas, por exemplo, da teoria de Empédocles. Então, por exemplo, como uma poça de água pode secar? Se a água é um elemento primordial, como que ela se transforma em ar ao evaporar, né? Então foi necessário aí Aristóteles trazer essa ideia das qualidades para os quatro elementos. A teoria aristotélica é uma teoria muito coesa, muito completa, não é à toa que durou por tanto tempo dentro da antiguidade, né? Mas a ideia básica aqui é que esses elementos seriam compostos de duas dessas qualidades, né? Então, por exemplo, a água fria e úmida, o fogo seco e quente, o ar quente e úmido e a terra seca e fria. Então, no nosso exemplo, quando uma água, né, uma poça de água, que é o que é fria e úmida, se converte em ar, que é quente e úmido, ela precisa apenas transmutar uma das suas qualidades, que é o frio para o quente e manter o úmido. Então, com essa ideia das qualidades, Aristóteles ele consegue trazer uma coesão, né, para essa teoria que vai fazer ela ser estudada e adentrar diversos ramos, como a alquimia, por exemplo, que era o estudo da matéria. Por muito tempo se pensou aí sobre a lógica dos quatro elementos dentro da alquimia também. É interessante notar que aproximadamente ali na mesma época de Aristóteles, a gente teve Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, inclusive até hoje, né, na formatura de medicina, os alunos eles realizam o juramento de Hipócrates, e Hipócrates ele construiu uma teoria que era baseada também numa base quaternária, os quatro humores, né, que existem aí no nosso corpo, que seria o humor sanguíneo, o humor fleumático, o bile amarelo e o bile negro. E cada um deles seria, por assim dizer, responsável por certos sintomas e características no nosso corpo, que poderiam ser identificadas quando a gente estuda os sintomas da doença para perceber qual era o desequilíbrio entre esses humores. Então caberia ao médico, dentro da visão hipocrática de medicina, reestabelecer o equilíbrio entre esses quatro humores dentro do corpo para restaurar a saúde. E com isso, a gente vê
que essa ideia de uma base quaternária regendo as coisas começa a surgir muito forte dessa época, tanto ali pelo ramo dos 4 humores na medicina com Hipócrates, quanto os 4 elementos ali que Aristóteles finalmente consolida como uma teoria que vai durar tanto tempo. A ideia do quaternário ela entra muito forte dentro da alquimia também. E é justamente para poder de alguma maneira se rebelar com a medicina que ainda estava sendo praticada dessa maneira por volta lá de 1500 que Paracelso de alguma maneira tenta romper com a ideia do quaternário trazendo a tria-prima. Mas isso já é um assunto para o próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!